Oiê, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Beabá, primeiro evento gratuito onde eu vou te ensinar a fazer um amigurumi incrível e te passar algumas técnicas e truques que eu aprendi ao longo desses quase 6 anos fazendo amigurumi. E você sabe o que é amigurumi? Amigurumi é um bichinho feito em espiral. Ele pode ser feito em crochê ou em tricô. Com essa técnica japonesa você consegue tecer criaturas incríveis como essa formiguinha, que é o que você vai aprender nesse curso. E eu não vou ficar aqui de enrolação, então bora crochetar comigo. Para fazer amigurumi, você vai precisar basicamente de alguns materiais, como linha, enchimento, agulha de crochê, agulha de tapeceiro, um marcador de ponto. Para você começar, é sempre legal você trabalhar com alguma coisa, um marcador como esse, um alfinete ou um pedaço de linha, para você não se perder nos pontos, porque os amigurumis são feitos em espirais. Também vai precisar de uma tesoura. E existem alguns outros materiais, como os olhinhos com travas de segurança, botões, etc., que são, assim, o que vai agregar na sua peça. Existem vários tipos de agulha, tem as de cabo de bambu, as cabos simples, as de alumínio, as de aço. A que eu utilizo muito aqui no meu ateliê é a da Tulip Etmo Gold. Ela é ergonômica, ela é muito confortável para crochetar. O ponto negativo dela é o preço, que ela é importada, é muito cara. Os padrões brasileiros, assim, que tá sofrido, tá difícil. A linha de algodão que eu mais uso é a Amigurumi da Círculo. Na embalagem vem uma recomendação de uso das agulhas, mas eu sempre recomendo que a gente se atente e acabe utilizando uma numeração menor. A Amigurumi, por exemplo, a recomendação da embalagem fala para utilizar agulhas de 2 a 4 milímetros. Porém, a de 4 milímetros eu acho uma agulha muito grande para esse fio, porque o objetivo dos amigurumis é que a trama fique bem fechada para que o enchimento não saia. Então, sempre prefiro usar uma numeração menor do que está recomendado na embalagem, ok? Eu comecei com a de 3 milímetros e aí minha atenção foi mudando ao longo dos anos e eu acabei chegando nessa numeração que é a 2.2, que para mim é que melhor se encaixa. Como que a gente pega na agulha? Existem basicamente dois tipos. Ou a gente segura assim, com os dedos para cima e o polegar para baixo, essa pegada é tipo faca. Ou a gente segura assim, pegada lápis, né? Eu uso esse tipo porque eu acho que me dá mais firmeza para trabalhar com trabalhos pequenos, que são os amigurumis. Já no fio de malha eu gostava de usar essa aqui porque o movimento que eu preciso fazer pro meu pulso é um pouco menor, então acabava me ajudando muito a trabalhar com um fio mais pesado. A forma como a gente pega a linha do novelo também difere de pessoa para pessoa, cada um tem um jeito, e aí a única forma de descobrir é você tentando aí na sua casa para ver qual que fica melhor para você. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer aquela pegada que muita gente faz, que é só enrolar a linha no dedo e trabalhar. Eu não sei, eu me perco. Existem outras formas também de fazer, passando entre os dedos, ou você passa nos dois, assim, ou assim, enfim, várias formas. A que eu me adaptei, que eu descobri que funcionava pra mim, é a pega tipo ganso, que eu chamo, porque eu acho que parece um ganso aqui, ó, na minha mão. Então, o que eu faço? Eu seguro o novelo com o dedo indicador, eu prendo aqui, e aí com o dedo médio e o polegar eu seguro o trabalho. Dessa forma eu tensiono a linha da mesma forma. Ela fica uma tensão uniforme e eu consigo trabalhar. Mas aí você precisa ver o que ficar melhor para você. O ponto mais básico do crochê é, sem dúvida, a correntinha. E eu vou mostrar a forma como eu faço aqui. Para começar, eu não faço nó corrediço, não faço nada antes. Eu faço direto, então eu faço assim. Eu seguro a linha do novelo aqui na mão, eu formo uma argolinha aqui na ponta, introduzo a agulha, dou uma girada 360 graus, e aí eu laço a linha para dentro dessa argolinha que eu formei aqui na agulha. Aqui eu já considero minha primeira correntinha, tá? Porque eu acho que depois o acabamento fica melhor. Para fazer as próximas é só laçar novamente, passando por dentro da argolinha. Laçou a linha do novelo, passou por dentro da argolinha.
Não tem erro, é só isso. Geralmente, para começar um amigurumi, a gente começa com o anel mágico, que a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou segurar a linha aqui na mão, vou enrolar no dedo, cruzando por cima, assim, fazendo um X no meu dedo indicador. Aí, eu vou na parte de cima aqui, por baixo do fio, com a agulha, e vou laçar aqui, ó. E dei uma torcidinha. Esse fio que eu tô segurando aqui, eu vou usar pra laçar aqui dentro dessa argolinha. Aqui eu já fiz o nó prendendo o anel mágico. Agora, a gente vai fazer pontos baixos. Ponto baixo é o principal ponto dos amigurumis. É basicamente... O amigurumi é basicamente feito de ponto baixo. Então, a gente vai fazer... o ponto baixo é assim. Vai entrar com a agulha no buraquinho do anel mágico. Vai laçar a linha do novelo pra cá, por dentro. Vai ficar com 2 argolinhas na agulha, aí você vai laçar novamente a linha, passando por dentro das 2 argolinhas. Tá feito o ponto baixo. Vamos repetir. Entrou, laçou, ficou com 2 argolinhas na agulha, puxou, tirou. Entrou, laçou, puxou, tirou. Entrou, laçou, puxou e tirou. Geralmente, a gente vai fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico, mas esse daí vai depender da receita que você estiver seguindo. Aqui, no caso, eu vou fazer com 6 pra mostrar pra vocês, porque é a mais comum. E aí, pra fechar o anel mágico, você só vai puxar esse fio aqui, ó. Tá vendo aqui que na hora que você for fazer os seus pontos baixos, é importante você trabalhar as 2 alcinhas juntas aqui, né? Só fecha o anel mágico. E pronto. Como o amigurumi é feito em espiral, a gente não vai fechar isso aqui. A gente vai continuar. Essa foi a minha primeira carreira. 6 pontos baixos no anel mágico. Segunda carreira geralmente começa com 6 aumentos. Aumentos são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto de base. Então, o que a gente vai fazer? Aqui tá nosso primeiro ponto, esse Vzinho. A gente vai entrar dentro desse Vzinho, que é nosso ponto. Vamos laçar a linha, ficar com 2 argolas na agulha, e vamos laçar a linha por dentro dessas argolas, fazendo um ponto baixo. Aqui eu já fiz um ponto baixo, eu preciso fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto. Então, você vai entrar justamente no mesmo buraquinho para fazer mais um ponto. Entrou, laçou, ficou com 2 argolinhas, tirou. Isso é um aumento. Aqui, esse é o primeiro ponto que a gente fez, é o primeiro ponto da carreira. É muito importante você começar a marcar de início, porque a gente pode se perder, né? Então, você entra com o marcador aqui, pode usar um clips, pode usar linha, pode usar esse próprio rabicho aqui. Eu gostava de usar uma linha contrastante, tá? Então, eu entrava com uma linha aqui de outra cor e aí continuava. Então, o próximo ponto é um aumento novamente e assim vai sucessivamente. Outro ponto que é utilizado no amigurumi é o meio ponto alto. Então, você vai fazer assim, antes de você entrar com a agulha no ponto, você vai enrolar ela na linha uma vez, segura com esse dedo aqui para te dar apoio, vai entrar no ponto, vai ficar com 3 argolinhas na agulha aqui, certo? Aí, você vai laçar e vai tirar a linha por dentro das 3 argolinhas ao mesmo tempo. Então, enrolou, entrou no ponto, ficou com 3 argolas, vai laçar e vai tirar. Enrolou, entrou, laçou tirando 3. Também existe o ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, você vai entrar no ponto, vai laçar a linha e ao invés de você laçar novamente, fazer essa segunda laçada, você vai tirar essa aqui direto, passando pela argolinha. Aqui é bom que você dê uma alongada aqui, tá?
fique um pouco mais comprida essa argola para te ajudar na hora de fazer o ponto, tá? Entrou, laçou. Se fizer muito apertado e com essa argolinha pequena aqui, vai ser difícil de você realizar esse ponto. Então, ela entrou, laçou direto. Dá uma alongada, entrou, laçou, sai direto. Esse é o ponto baixíssimo, a gente usa geralmente para fazer acabamento, alguns detalhes, e ele fica com esse aspecto aqui, ele fica pra lateral. Às vezes você vai encontrar na receita as seguintes siglas, BLO e FLO. BLO vem do inglês Back Loop Only, que significa somente na alça de trás. Qual é a alça de trás? Bom, aqui nós temos o Vzinho do ponto. Essa alça mais perto de você é a alça da frente. E essa aqui é a alça de trás. Então, Back Loop Only, você vai trabalhar BLO, né? Ou Blow, como eu gosto de chamar. Você vai pegar somente essa alça aqui para trabalhar. Vai deixar a alça da frente livre. E ela vai ficar com essa marcação aqui. Às vezes, a gente faz algum trabalho nela, ou é só para fazer algum detalhe, mas é bem interessante esse ponto. FLO, ou Flow, como eu gosto de chamar, é justamente o inverso. Vem da sigla do inglês Front Loop Only, que significa somente na alça da frente. Então, você vai trabalhar somente nessas alças aqui. Isso vai fazer com que a sua peça fique com uma alcinha livre por dentro da peça. Então, quando você olhar aqui, ela vai estar marcada, essas alcinhas. E a gente usa para fazer várias coisas, inclusive na receita da nossa formiguinha, a gente vai trabalhar uma troca de cor nessas carreiras aqui. Bom, se aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base, diminuição são 2 pontos fechados em um só. Então, diminuição, a gente vai fazer 1 ponto, 2 pontos, e aí a gente fecha junto. Tá vendo que se diminui a área do ponto? Eram 2, formam 1 ponto só. Só que nos amigurumis, geralmente a gente faz diminuição invisível, que é pegando as alças da frente. Você também pode pegar uma alça da frente e uma alça de trás. Esse tipo de fechamento de diminuição deixa o ponto um pouco mais fechado. A diferença depois é que vai ficar uma alcinha sutil aqui, aparente. Pode ser que não te incomode, mas pra mim me incomoda, então eu não faço esse tipo de diminuição. Eu acabo fazendo a comum mesmo e eu não deixo buraco. E eu tenho uma técnica que vai te ajudar pra caramba. Muitas vezes a gente vai precisar trabalhar na terceira alça. Aqui nessa receita da formiguinha, inclusive, eu trabalhei bastante. Mas é aonde a gente localiza essa terceira alça. Bom, olhando aqui uma correntinha, essa aqui é a primeira alça, a alça da frente, porque é a mais próxima de você, né? Se a gente olhar na horizontal. Essa daqui é a alça de trás, né? E a terceira alça tá atrás. Quando você vira aqui o ponto, você enxerga ela. É bem fácil de ver. É esse risquinho aqui na horizontal, ó. Esse risquinho aqui é a terceira alça. Então, quando eu falo que é pra trabalhar nessa terceira alça das correntinhas, é aqui. Se for num crochê já trabalhado, a terceira alça também é muito fácil de ser identificada. Tá vendo esses risquinhos aqui? Na horizontal? É aqui que nós vamos trabalhar quando eu pedir para trabalhar na terceira alça. Primeira coisa que a gente vai fazer nessa receita é preparar os olhinhos. Eu vou pegar um EVA com glitter e aqui eu tô usando um furador para ficar mais certinho, mas você pode recortar com uma tesoura. Aí eu vou pegar uma tesoura, mas pode ser qualquer outro objeto que seja pontudo para fazer o furinho por onde a gente vai passar nosso olho aqui no centro.
Se você quiser deixar ele um pouquinho mais pro lado, ele vai ficar tortinho, fica bonitinho também. Depois a gente vai aplicar uma camada de relevo transparente da Corfix ou esse da Cripel aqui, que é um efeito relevo, para proteger o nosso glitter, não ficar soltando. E aí ele fica em alto relevo, brilhante, assim, bem bonito. E aqui não tem segredo, é só passar uma camada em todo o glitter. Ele fica meio branquinho, assim, meio opaco, mas quando ele seca ele fica bem transparente, ó. Espera secar bem e aí a gente vai colocar o nosso olhinho e tá pronto para aplicar no amigurumi. A gente vai começar aprendendo aqui a fazer o anel mágico, que é o principal início dos amigurumis. Então, você vai segurar a sua linha com a sua mão oposta, né, a dominante. Vai enrolar a linha no dedo indicador uma vez e depois por cima, assim. Segurando a linha com os outros dedos aqui, você vai pegar a sua agulha com a sua mão dominante aí. Vai entrar por baixo da linha daqui de cima e puxar essa aqui, dando uma torcidinha. Aí é só laçar a linha que você tá segurando na mão, a linha do novelo, pra dentro dessa argolinha que você formou aqui, e aí você já prendeu o seu anel mágico. Agora a gente precisa colocar pontos baixos aqui dentro do anel mágico, tá? Se você quiser puxar esse fiozinho aqui só pra não te atrapalhar, você pode, mas não vai fazer diferença no final. A gente precisa trabalhar colocando os pontos dentro, pegando essas duas linhas aqui, os dois fios. Então, primeiro a gente vai entrar com a agulha dentro desse anel. Vamos puxar a linha do novelo, vamos ficar com duas argolinhas aqui na agulha. Aí a gente vai laçar a linha novamente, tirando, passando ela por dentro desses duas argolinhas. Isso aqui é um ponto baixo. Vamos fazer mais um novamente. Entrou dentro do anel, puxou a linha, laçou tirando duas. Aqui a gente já vai seguir conforme pede a receita, tá? Nesse caso, a gente vai começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Geralmente se inicia com 6, tá? Mas pode mudar. Pode ter 4, 3, 5, 7, 8. Por isso que você precisa estar atento à receita. Depois de fazer todos os pontos baixos, a gente vai fechar o anel puxando essa linha aqui que sobrou. Então, segura e puxa. Nesse primeiro momento, você não precisa apertar muito, porque senão vai ficar muito difícil você entrar no primeiro ponto da próxima carreira. Para te ajudar a começar a segunda carreira, dá uma forçadinha com a agulha aqui, com esse anelzinho da agulha, pro lado do novelo. Tensiona a linha para puxar, te ajudar a entrar no próximo ponto, que é o ponto da segunda carreira. Aqui, a gente vai seguir o que pede a receita. No caso, nós vamos fazer um aumento. Aumento são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, aqui eu já coloquei um ponto e fiz mais outro no mesmo ponto anterior. Então, fiz junto. Aí, depois a gente vai seguir conforme pede a receita, fazendo um ponto baixo. Aí, tudo que tá em parênteses, você vai repetir por 3 vezes. Então, eu vou fazer essa sequência de um aumento, um ponto baixo, 3 vezes até o final da carreira, totalizando 9 pontos. Perceba como o amigurumi é matemática. Como o aumento são 2 pontos, a gente conta como 2. Aí 2 mais 1 ali, que é um ponto baixo, vezes 3, é 9. Aqui eu só vou ajeitar ela para que ela não fique do avesso. Essa receita ela é diferente das bolinhas que a gente geralmente começa aprendendo. Então, ela começa mais fininha, mais afunilada, para depois ficar mais gordinha. E como o amigurumi são feito espiral, a gente precisa marcar nosso ponto, principalmente no início, para não se perder, né? Saber onde que tá o início e o fim da carreira. Na terceira carreira, a gente vai precisar fazer 2 pontos baixos, um aumento, vezes 3. Então, aqui, o primeiro eu fiz os 2 pontos baixos, e aí... Opa! Para você saber, assim, de cara, aonde que vai o primeiro ponto, você pode usar um marcador de pontos. Esse daqui é um exemplo, né, de cadeado. Você coloca no primeiro ponto e aí você fecha.
Mas uma dica minha aqui, em vez de você colocar em cima, coloca na lateral do ponto, porque aí você não precisa tirar e depois não marca tanto a peça, sabe? Então aí você fecha. Opa! Eu não gosto de trabalhar com esse marcador, gente. Você fecha, mas fica seguro aqui, não cai. Crocheta normalmente, quando dá a volta, você tira e recoloca no próximo ponto. Você também pode usar um clipe de papel, ele é mais fino, não marca tanto e é fácil de achar, né? Aí você só encaixa aqui, a desvantagem é que na hora que você tá crochetando, você pode acabar soltando ele sem querer. E uma dica muito barata e fácil que eu adorava usar é usar uma linha contrastante. E aí é só você ir colocando ela no ponto. Então você puxa, laça ela aqui, ela fica assim. Aí depois que você dá a volta, você só joga ela para trás, para frente, para trás, para frente. E ela vai te ajudar na marcação, aí você não vai se perder. Também pode usar esse rabicho que sobrou aqui. Então você puxa ele, né? O fio do anel mágico, você pode puxar. Mas a desvantagem que é da mesma cor... Eita! Escapando. Como é da mesma cor, às vezes pode confundir, você acaba crochetando sem querer o fio, achando que é o fio do novelo. Para quem tá começando, qualquer coisinha é uma distração, então prefiro uma cor diferente, uma linha diferente. Então, fazendo a terceira carreira aqui, a gente vai colocar 2 pontos baixos, um aumento, vai repetir por 3 vezes, totalizando 12 pontos na carreira. Como é só seguir a sequência, eu vou dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo. Cheguei lá no primeiro ponto, finalizei a terceira carreira, agora a gente vai começar a quarta carreira. Nessa carreira, a gente vai colocar um aumento, 3 pontos baixos, vezes 3, totalizando 15 pontos. Nossa bundinha tá ficando cônica aqui já no formato que a gente precisa. Na quinta carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos, um aumento, vezes 3, totalizando 18 pontos. Na sexta carreira são um aumento e 5 pontos baixos vezes 3. Tá vendo aqui que eu intercalei uma carreira com ponto baixo, uma carreira com aumento? Olha, aqui ficou um aumento, daí um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. Eu faço isso para não marcar a peça. Quando a gente coloca aumentos sobre aumentos ou diminuições sobre diminuições, a gente forma uma espécie de risca na peça. E também tem outro segredinho que me ajuda bastante a fazer essa intercalação aí, que é crochetar sem um marcador de pontos. E aí, se eu me perco, é muito fácil de me achar, porque assim, amigurumis são feitos em espiral, certo? Aí a gente vai olhar ali aonde que tá o primeiro ponto. E essa prática de fazer uma carreira de aumento intercalado com diminuição nos ajuda, porque quando você começa com um aumento numa carreira, você termina com aumento na próxima. Então, você vai ter aqui 2 pontos juntos, 2 aumentos juntos. E aí, você vai saber que um é o final de uma carreira e o outro é o início. As próximas 3 carreiras, eu vou acelerar aqui o vídeo, eu vou deixar ela escrita aqui do ladinho para te explicar como é o funcionamento do amigurumi na matemática. Percebam ali que cada carreira tá aumentando 3 pontos,
tava com 24 pontos, depois para 27, depois foi para 30. Porque ela tá pedindo para multiplicar por 3 ali, ó. É uma progressão aritmética. A gente já terminou a parte de crescimento aqui da nossa receita. E ela não fica marcadinha, ó, porque a gente fez a intercalação. E aqui tá o nosso primeiro ponto. Se a gente subir, ó, tá bem retinho. Porque os meus pontos são feitos de forma tensionada para que eles fiquem certos, retos. Normalmente ele ficaria mais pro lado, porque nós tendemos a crochetar puxando pro lado da mão dominante. Então, naturalmente, a gente iria crochetar assim. Como eu sou destra, normalmente puxaria para a direita. Mas a gente precisa fazer ao contrário. A gente tem que tensionar para o lado da linha do novelo. Então, a mão que eu seguro a linha tem que estar tensionada, puxando para o lado oposto à minha mão dominante. E aí, conforme eu tô crochetando, eu entro com a agulha e eu impulsiono ela um pouco pro lado do novelo, tá vendo que eu dou uma puxadinha? Para que o ponto fique mais reto. Conforme você for trabalhando, você vai se acostumar a essa puxadinha e você nem vai perceber que você faz. Agora, a gente vai precisar colocar 3 carreiras de repetição, ou seja, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, só isso. Vai fazer por 3 carreiras. Pronto, já fiz minhas 3 carreiras de repetição aqui. E aqui eu vou mostrar pra você como fica reto, dessa forma que eu ensinei, você tensionando pro lado da linha do novelo. E aqui, pra saber onde tá o primeiro ponto, eu só olho aonde tem dois aumentos juntos, ó. Então, aqui eu sei que um é o primeiro, o da esquerda é o meu primeiro ponto e o da direita é o meu último ponto. Agora, a gente vai começar a diminuir o nosso trabalho para depois finalizar a nossa bundinha. Nessa carreira, a gente vai seguir a mesma lógica dos aumentos, né? Então, vamos colocar a sequência de diminuição e multiplicando por 3. Então, a 13ª carreira, a gente vai colocar 8 pontos baixos, uma diminuição vezes 3, totalizando 27 pontos. Para relembrar, então, diminuição são 2 pontos fechados em um. A gente pega normalmente as 2 alcinhas de fora para fazer diminuição invisível. E aqui o segredo para deixar bem fechadinho também é você não deixar uma sobra na agulha, deixar ela bem fechadinha, bem rente assim, o mais próximo que você conseguir, para o seu ponto ficar bem fechado. E na hora que você vai fazer o próximo ponto depois da diminuição, também é muito importante você dar uma tensionada e levar a diminuição junto. Você traz a diminuição mais pro lado da linha aqui mesmo e finaliza o ponto baixo. Veja como ela ficou bem fechadinha. Finalizamos a carreira, agora a gente vai começar a próxima e a gente já vai começar com diminuição. A gente terminou com diminuição, vamos começar com diminuição para não deixar marcada, tá? Se o objetivo fosse criar peças chatas, aí a gente poderia colocar diminuição em cima de diminuição para ela criar o formato que a gente deseja. Porque aí ela ficaria marcadinha, mas daí não teria problema, porque esse seria o nosso objetivo. Como aqui não é, a gente vai intercalar que nem a gente intercalou os aumentos. Então, a próxima carreira a gente vai começar com diminuição e vamos fazer 7 pontos baixos. Vamos analisar do ponto de vista da matemática aqui. A diminuição a gente conta como um ponto. A gente tem ali dentro do parênteses uma diminuição mais 7 pontos baixos vezes 3, vai dar o quê? 1 mais 7, 8 vezes 3, 24. A 15ª carreira também é seguindo a mesma lógica. Tá vendo como ele foi fechando e formando um triângulo aqui na borda? Ele foi ficando triangular, justamente porque eu usei um múltiplo de 3, né? Eu usei o 3 como um multiplicador. Agora, então, eu vou colocar um pouco de enchimento. Agora, aqui na 16ª carreira, eu vou trocar o multiplicador
3 pelo 7. Então, eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo, vezes 7, para dar 14 pontos. E aqui, eu uso o meu dedo para empurrar a fibra para baixo, para não acabar me atrapalhando aqui, tá? E aí, eu entro com a agulha empurrando para cima, para evitar que o enchimento saia e as entranhas do nosso amigurumi fiquem para fora. E por que eu fiz essa troca de multiplicador? Bom, eu queria terminar de forma mais abrupta, então eu peguei o último número total de pontos da carreira, que tinha sido 21, e escolhi outro múltiplo em comum, que era o 7. Queria funcionar super bem aqui pra mim. Finalizei a carreira aqui, dou uma empurradinha no enchimento, porque agora eu vou fechar essa peça com 7 diminuições. Aqui eu continuo usando o meu dedo até onde eu conseguir para empurrar a fibra. E aí eu vou trabalhando bem tranquilamente, empurrando a agulha para cima, evitando de entrar muito dentro do amigurumi e puxar as fibras do enchimento para fora. Vai chegar o momento que não vou conseguir mais deixar esse meu dedo aqui dentro, porque a peça vai ter que fechar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tiro meu dedo, dou uma apertadinha para aproximar as bordas e ficar mais fácil de fazer a finalização da diminuição aqui. Lembrando sempre que você não pode deixar uma sobra de linha na agulha, porque senão a diminuição vai ficar com buraco. Então, aproxima o máximo que conseguir ali, tensiona para a sua esquerda, ali em direção à linha do novelo, para fazer uma diminuição sem buracos. Depois você vai cortar a linha, deixando uma sobra só para fazer o acabamento. E aqui, antes de finalizar com o anel mágico invertido, eu gosto de colocar mais um pouco de enchimento usando minha pinça como auxílio aqui, tá? Eu dou uma enroladinha aqui, seguro um pouco, introduzo o enchimento com a ajuda da pinça e vou colocando nas bordas, nas paredes, rente às paredes do amigurumi, para que ela fique bem cheinha, bem preenchida, sem espaço frouxo, para não ficar aqueles amigurumi capenga, sabe? Com a ponta oposta, eu dou uma empurradinha aqui. Só dou uma afastadinha para finalizar com o anel mágico invertido. Coloco a agulha de tapeceiro na linha e vou finalizar com o anel mágico invertido, que, como eu já mostrei antes, não tem segredo, é só você ir de fora para dentro, pegando uma das alcinhas, né? Sempre pegando o meio delas. Não pode pular nenhum ponto, porque senão ele vai ficar feio. E depois a melhor parte, que é puxar essa aqui, eu coloco o dedão aqui em cima. Sei lá por quê, ficou com a sensação de que vou proteger meu anel. E puxo bem firme que ele vai fechar. Aí é só esconder a linha. Eu introduzo aqui no buraquinho do anel mágico. Jogo a agulha lá pra trás. E dou aquela puxada marota pra finalizar com perfeição nosso amigurumi. Quando a gente finaliza o anel mágico com 7 ou 8 pontos, a gente não fica com aquele biquinho, sabe, que forma quando a gente fecha com 6? Eu adoro. Aí, geralmente, eu dou algumas passadas da agulha, assim, só pra prender. Se você quiser, você pode fazer um nozinho e esconder pra dentro também, mas eu sempre faço assim, nunca soltou. Depois eu só corto rente com agulha e empurro a pontinha pra dentro.
E a bundinha da nossa formiga tá pronto, parece uma coxinha, né? Bem fofinha. Dá uma ajeitadinha ali, vai modelando e deu. Agora a gente vai começar a fazer o nosso corpinho e a gente vai fazer de uma forma diferente do que começando com o anel mágico. Vamos fazer correntinhas, mas antes a gente deixa uma sobra de linha ali para depois usar para costurar. Então a gente faz uma argolinha, dá uma volta com a agulha e laça a linha do jeito que eu já ensinei na outra aula. A gente vai fazer 15 correntinhas. E aí a gente vai fechar formando um círculo aqui, cuidado para não torcer a correntinha. Vamos fazer um ponto baixo na terceira alça, que são aqueles pontinhos que a gente olha por trás ali, aqueles risquinhos, tá? Vai fazer uma carreira, então, de ponto baixo na terceira alça. É meio chatinho de fazer aqui no início, principalmente. Tem que ter bastante paciência, mas vai dar tudo certo. Só toma cuidado aqui para não crochetar esse fio aqui do início junto, tá? Vai com calma, bastante paciência. Se você achar que precisa trocar por uma agulha menor, pode trocar e depois você volta para a agulha que você está acostumado a usar. Então, aqui, se você tá na dúvida, você olha o Vzinho na frente e atrás um risquinho horizontal. É nesses risquinhos que a gente vai fazer o ponto baixo. Quando a gente trabalha na terceira alça, ele fica com essa aparência aqui, ó. Fica bonitinho dos dois lados. E depois, para costurar, vai ficar com um acabamento melhor. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 4 pontos baixos, um aumento, vezes 3, para totalizar 18 pontos. Na próxima carreira, a gente vai trocar de cor, então a gente não finaliza o último ponto. Vamos cortar a linha. Você vai unir ponta com ponta. E vai puxar a linha nova para dentro das duas argolinhas que a gente já tinha na agulha. Agora, a gente vai trabalhar com o amarelo. Então, você segura o amarelo na agulha e prende bem as duas linhas aqui, as sobras. Segura aqui atrás. O primeiro ponto, a gente vai fazer ponto baixíssimo na carreira de trás. Só pegando a alcinha de trás. Então, ponto baixíssimo direto aqui. Agora, a gente vai fazer outro ponto no mesmo ponto, mas comum, tá? Aproveita e já prende esses dois fiozinhos que sobraram junto. Então, é um ponto baixíssimo na alça de trás e um ponto baixo comum, tudo no mesmo ponto. Aí, faz um próximo ponto, já pegando os dois fiozinhos da agulha para prender. E vai puxar a linha nova, que nesse caso é amarela aqui. Vai puxar ela, apertando bem... Opa! Ai, meu Deus! Apertando bem ali, para que aquele ponto baixíssimo se esconda quase. Tá vendo que ele diminuiu ali? Agora, você segue crochetando aqui, tá? Eu aproveito sempre para crochetar os fiozinhos junto.
Aí vai seguir os passos da quarta carreira, que é 5 pontos baixos, um aumento vezes 3 para dar 21 pontos. Perceba ali que eu trabalhei junto com os fios que sobraram, tá? Você não precisa fazer isso, eu só faço por questão de gosto. Você pode amarrar as pontinhas e esconder. Eu nem amarro porque, como eu prendo junto ali, ele não se solta, não tem perigo. Agora que a gente vai fazer a quinta carreira, o pulo do gato aqui na troca da cor é pular esse ponto baixíssimo que a gente fez. Tá quase escondidinho aqui, ó, tá vendo? Nós vamos pular ele, partindo direto pro próximo ponto. Isso faz com que o degrau da troca de cor diminua um pouco de tamanho. Na quinta carreira, você vai fazer um aumento 6 pontos baixos vezes 3 para totalizar 24 pontos. Vamos trocar de cor novamente, então não finaliza o último ponto, corta a linha e aí entra com a próxima cor fazendo o mesmo processo. Relembrando então, o primeiro ponto vai ser um ponto baixíssimo na alça de trás. Faz um ponto normal, pegando as duas alças no mesmo ponto do baixíssimo, e aí já prende as duas sobras do fio e crocheta normalmente. Nessa carreira aqui vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Não esquece de puxar o fiozinho da troca ali, hein, para apertar o baixíssimo. Acelerei aqui o vídeo porque não tem segredo, depois que deu a volta, daí lembrando que é só pular o ponto baixíssimo e seguir fazendo a próxima carreira. Vai ter mais uma troca de cor, então a gente vai terminar com uma diminuição e quando tiver com 2 argolinhas na agulha, a gente não finaliza, corta a linha para trocar pela linha azul agora. Aqui repete exatamente o mesmo processo que a gente já fez nas outras, então eu vou acelerar um pouco. Nessa carreira, a gente vai fazer 5 pontos baixos, um aumento vezes 3, para dar 18 pontos. Nessa última carreira aqui, lembrando que tem que pular o ponto baixíssimo, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, totalizando 18 pontos. Ah, só um detalhe aqui, tá? Na minha receita tá como 9 carreiras, mas olhando a gente tem 8. É porque na hora que eu fui escrever aqui, eu considerei as 15 correntinhas como a primeira carreira já, tá? Pra finalizar, eu gosto de fazer um ponto baixíssimo e aí cortar a linha, tá? Eu cortei o suficiente que desse pra eu costurar, assim, de uns 30 centímetros mais ou menos. E aí eu puxo e tá pronto o corpinho. A parte de cima a gente costura na cabeça e essa verde embaixo, na bundinha fofa. Para fazer as anteninhas, a gente vai começar fazendo correntinha. Para fazer a correntinha, eu seguro a linha do novelo na mão, faço um elo, entro com a agulha nesse elo, dou uma torcida 180 graus e aí eu laço a linha do novelo para dentro da argolinha que estava na agulha. Eu já considero essa primeira que eu fiz uma correntinha, não um nó. Aí depois é só você laçar novamente a linha do novelo para dentro da argolinha da agulha repetidamente quantas vezes você precisar. Aqui a gente vai começar com 12 correntinhas.
Agora, na segunda correntinha a partir da agulha, que é essa aqui, ó, a gente vai trabalhar na terceira alça novamente, né, que são os risquinhos de trás. Vamos fazer um ponto baixo. E depois ponto baixíssimo até o final. Aí, a gente vai cortar a linha, deixando um tanto para costurar, uns 20 centímetros é suficiente. Vai tirar a agulha. Eu dou uma ajeitada aqui, dou uma amassadinha no ponto baixíssimo para que ele fique bem bonitinho. Ele vai ficar como se tivessem os 4 lados iguais, tá? E automaticamente a anteninha vai se formar, ficar com esse formato bonitinho. Eu amarro as pontas. E tá prontinha para ser costurada na cabeça. Agora vamos fazer os bracinhos, então a gente começa com 10 correntinhas. Na segunda correntinha a partir da agulha, trabalhando na terceira alça, a gente vai fazer um ponto baixo. E no mesmo ponto, a gente vai colocar um meio ponto alto. Agora, você faz ponto baixo até o final, totalizando 7 pontos baixos na terceira alça. E o bracinho tá pronto. Agora é só cortar a linha. E repetir essa receita 3 vezes para ficar com 4 bracinhos. Por hoje a gente fica por aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa aula.